A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos agora na lição de número 12, do dia 22 de junho de 2025, o nosso segundo trimestre. A lição está com o sobretítulo do julgamento à ressurreição. O texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 18, 28 ao versículo 30, capítulo 20, do versículo 6 ao 10. Essa lição vai apresentar 3 objetivos a serem atingidos. O primeiro é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. O segundo é explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O terceiro é incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. A palavra-chave dessa lição é ressurreição. Na introdução dessa lição, nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte e o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. O primeiro tópico dessa lição: a prisão e a condenação de Jesus. O primeiro subtópico é a prisão, o segundo é o interrogatório e o terceiro a condenação. Chama a atenção dos nossos ouvintes para que Deus possa abençoá-los grandemente e vocês possam nos ajudar compartilhando esse vídeo e também dando um like e fazendo um comentário para que nós possamos crescer mais e divulgar mais a palavra de Deus para que vários corações possam ser alcançados com a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, nos ajude a crescer neste canal. O primeiro subtópico é a prisão. O nosso comentarista colocou assim: nos capítulos 17 e 18 desse evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e aos ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cédron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Esse jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras. Aqui na prisão de Jesus, a qual é relatada aqui nessa lição, Jesus, após a sua oração sacerdotal, que começa agora a discursar aos seus discípulos a respeito da sua morte e crucificação. Aqui no capítulo 18 e no capítulo 19 e 20, que vai dar essa trajetória, desde a prisão, a condenação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vai narrar esse episódio. Aqui Jesus vinha atravessando o Vale de Cédron, também é conhecido como Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani. Jesus fez uma parada e foi orar a respeito dessa angústia, uma angústia ao extremo que ele sentia, a respeito daquilo que estava proposto, ao qual nosso Deus havia colocado sobre ele esse propósito. E a Bíblia relata ali nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus se ajoelha no Getsêmani para orar a Deus e buscar força espiritual para vencer esse propósito de Deus que estava sobre ele. O próprio Senhor Jesus, ali, quando os soldados vieram prendê-lo, e faz a pergunta a quem vós buscam, ele será Jesus, o Nazareno. Jesus: sou eu. E os soldados caem por terra, porque o poder de Deus estava sobre ele. E a Bíblia fala que o apóstolo Pedro arranca da sua espada e corta a orelha de um soldado por nome de Malco. E Jesus vai repreendê-lo, dizendo: não beberei eu o cálice que meu pai me deu para que eu bebesse? Então aqui Jesus chama a atenção nessa resposta de que o propósito aqui é de salvação. E essa salvação é através da crucificação de si mesmo no alto do Calvário. No capítulo 18, versículo do 4 ao 9, vai estar relatado esse episódio a respeito da prisão de Jesus. No versículo 4, Jesus sai ao encontro daqueles que vieram prendê-lo. Ele vai perguntar: quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. E ele respondeu: sou eu. Ao ouvir isso, eles recuaram e caíram por terra. Aqui o nosso Senhor Jesus se apresenta àqueles que vieram buscá-lo para prendê-lo, acompanhado de Judas Iscariote, que tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. O Senhor Jesus aqui vai proteger os seus discípulos nessa passagem. Porque como eles vieram buscar a Jesus e não os seus discípulos, ele vai dizer assim: se a mim me buscais, deixai ir estes, quer dizer, liberando seus discípulos para que se
salvar-se dessa condenação. Mas no versículo 10 e 11, ali do capítulo 18, a Bíblia fala a respeito da ação de Pedro, na hora que corta a orelha de Malco. O próprio Senhor Jesus, aqui como já falamos, vai repreender Pedro, dizendo assim: embainhe a tua espada, não bebereis eu o cálice que meu pai me deu? Aqui Jesus protege a Pedro e mostra para Pedro que é necessário ser crucificado para a salvação da humanidade. Esse foi o relato da prisão de Jesus, aqui que os sinóticos, os evangelhos relata, né, que são testemunhas oculares da época, e presenciaram esse momento e escreveram, na qual hoje nós aprendemos segundo a escrita deles. Jesus é preso e é levado a Anás, né, lá no versículo 12 ao 14, vai relatar que ele foi apresentado a Anás no dia da sua prisão. Anás aqui era sogro de Caifás. Caifás que estava encarregado de receber Jesus da prisão, que era o sumo sacerdote da época. O próprio Caifás aqui no versículo 14, está assim, no Evangelho de João, no capítulo 18. Ora, Caifás era um que havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Aqui são palavras de Caifás a respeito da prisão de Jesus. Então aqui está o relato, o primeiro subtópico, desse primeiro tópico a respeito da prisão de Jesus, que ocorreu nessa época e os eventos que aconteceram na sua prisão. Dentro desse evento da prisão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aconteceu alguns eventos, a qual a gente aprendeu segundo a palavra de Deus, que quando ele para no Getsêmani, ele vai orar a Deus para se preparar para esse acontecimento que estava proposto sobre a sua vida. Aqui Jesus se prepara ali no Getsêmani para a entrega total à vontade de Deus. Ele estava se preparando espiritualmente para ter a conclusão da obra redentora da qual Deus tinha proposto sobre a sua vida, que era o sofrimento da cruz. Atender obedientemente a esse propósito. É o que está lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 9, que fala que ele foi obediente, se humilhou até a morte e morte de cruz. E aqui ele se prepara espiritualmente ao parar do Getsêmani e dobrar os seus joelhos e buscar a presença de Deus a respeito da sua capacitação para enfrentar a cruz. Aqui o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 1, que menciona que ele foi para o jardim do Getsêmani, o vale do Cédron, o jardim do Cédron, onde ele costumava ir com seus discípulos para orar. Ali também os evangelhos sinóticos, que nem Mateus, Marcos e Lucas, deixa claro que era o Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Era um local localizado de costume de Jesus e seus discípulos estar presente sempre em oração. Encontremos aqui nos evangelhos, Mateus no capítulo 26, versículo 36 ao 39, Marcos no capítulo 14, versículo 32 ao 36, e Lucas no capítulo 22, do versículo 39 ao 46, esses episódios a respeito da oração ali no Vale do Cédron, ou seja, no Monte das Oliveiras. Essas passagens dos evangelhos sinóticos que relatam a mesma coisa que esteve ali no Evangelho de João. João aqui não é sinótico, somente os 3 primeiros evangelhos que testemunharam da mesma forma. João agora traz uma revelação de Jesus a respeito de que o nosso Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. Traz uma visão completamente diferente dos evangelhos sinóticos. Mas dentro desse evento, eles trazem a mesma narrativa a respeito de Jesus, intercedendo em oração para receber o propósito que estava ali proposto através de Deus sobre a sua vida. Ali na oração do Getsêmani, o próprio Senhor Jesus, lá no versículo 39 de Mateus, capítulo 26, vai dizer assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele mostra a sua natureza humana e também, dentro dessa natureza humana, pedindo que a vontade de Deus seja prioridade da vida dele. Aqui dentro desse sentimento humano, ele foi repleto de uma grande angústia. O império infernal todo sobre ele. Porque ali ele contemplava todo o propósito de Deus para a humanidade, tanto para aqueles que estavam presentes, aqueles que já tinham partido no passado, e todos aqueles que vinham futuramente. Essa obra redentora estava sobre seus ombros. E ele se comentou por ter uma natureza humana de grande angústia. E a Bíblia vai falar que as gotas de suor dele se transformou em sangue. Ou seja, suou sangue. O Senhor Jesus estava num lugar que era de costume dos discípulos e dele em oração. Então Judas Iscariote, quando foi entregar Jesus, já sabia onde encontrá-lo. Jesus foi ali voluntariamente, mesmo já sabendo que Judas ia encontrar ele ali, para entregá-lo, para ser crucificado. Então Jesus aqui se entrega voluntariamente a esse propósito de Deus. Aqui no Getsêmani, Jesus ele vai enfrentar a luta que está dentro dele, ou está dentro também todo ser humano que se opta a servir a Deus, começa a batalhar interiormente.
para renunciar a essa natureza e aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E Jesus aqui vai aceitar o cálice que Deus tinha preparado para ele. E esse cálice aqui não é qualquer cálice, é se entregar ao açoite, à crucificação, a toda a humilhação que sofreu antes de entregar o seu espírito. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 44, diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, caindo sobre a terra. Isso aí vai mostrar a intensidade da pressão espiritual e emocional que ele enfrentava no momento dessa oração. Aqui ele está vendo todo o plano de Deus, que estava sobre os seus ombros. Por isso que lá em Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 a seguir, vai falar que ele toma sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e carregou sobre si até o alto do Calvário. Nós, como sendo merecedor da morte eterna, ele agora revoga essa sentença e coloca sobre ele. E a Bíblia fala que ele vence essa morte no alto do Calvário. Ali ele vence toda essa sentença que estava sobre nós. E traz vida a nós, a vida eterna para nós na sua ressurreição. Aqui, nesse primeiro tópico dessa lição, traz a respeito da prisão de Jesus e os propósitos que estavam sobre ele. O segundo subtópico é o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote. Os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de esse preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme a lei judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este interrogatório a respeito do nosso Senhor Jesus, ele é apresentado diante dos religiosos da época, do sumo sacerdote, do sogro do sumo sacerdote, que é Anás, onde o Evangelho de João, ele não vai relatar a respeito do interrogatório de Caifás sobre Jesus, né, e de um segundo momento, que é o julgamento e o interrogatório de Jesus na presença de Pilatos, o governador de época que representava César ali na cidade de Jerusalém. No primeiro momento aqui que o nosso evangelista João relata a respeito de Anás, que é onde Jesus é primeiramente apresentado, assim que acontece a sua prisão, ele é levado até Anás. Anás interroga Jesus a respeito dos seus discípulos, a respeito dos seus ensinamentos, né, por causa das reuniões com os seus discípulos. E Jesus vai responder a Anás dizendo assim: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei em oculto. Porque me perguntas? Pergunta aos que ouviram o que eu disse. Jesus aqui relata ao sogro do sumo sacerdote, Anás, que os seus ensinamentos estão perto a qualquer um, a qualquer hora e a qualquer momento. Nada escondido ou tramando contra eles, mas falando a verdadeira palavra de Deus, a qual era o propósito dele sobre este momento e todos os momentos futuros. O nosso Senhor Jesus, dentro do interrogatório. Agora, o Evangelho de João não deixa claro a respeito do interrogatório de Caifás sobre Jesus, o sumo sacerdote. Agora, os evangelhos sinóticos vai detalhar melhor a respeito desse interrogatório que Jesus recebe por Caifás, que tinha um medo de Jesus, né, de ser declarado rei, ou que empossasse no lugar deles, tomasse aquilo que eles tinham de época, né, que era esse status de sumos sacerdotes, que eles tinham e estavam presentes diante do povo. E Jesus, ganhando popularidade através da palavra de Deus, eles passaram a ter medo de Jesus. Então, por isso, da prisão e desse interrogatório para a crucificação. Mas mal sabia eles que tudo isso era plano de Deus para a salvação da humanidade. Na continuação aqui do Evangelho de João, no versículo 21, está assim, ó: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. O versículo 22. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá mau testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Aqui o nosso Senhor Jesus é tratado com agressão física, recebendo uma esbofetada na cara a respeito da resposta, que julgou a resposta de Jesus ofensiva, mas Jesus estava falando aqui a verdade, e falando bem. Então Anás vai enviá-lo ao sumo sacerdote. Após isso, Anás vai enviar Jesus manietado a Caifás, né, para que o julgue ou interrogue. Manietado aqui é amarrado, é atado
para que possa ser apresentado ao sumo sacerdote Caifás, que era genro de Anás. E ali Caifás vai ser julgado e interrogado por ele. Aqui o Evangelho de João não relata a respeito disso, mas se nós entrarmos pelo livro de Mateus, Marcos e Lucas, vamos entender mais profundamente a respeito desse julgamento e interrogatório. A segunda parte aqui desse interrogatório também, esse segundo momento, foi perante Pilatos. Pilatos era a parte política que governava Jerusalém, que era uma província de Roma. E Pilatos aqui, claramente nos evangelhos, vai mostrar um interesse maior em libertar Jesus do que crucificá-lo ou condená-lo. Mas ele vai ceder à pressão política, à pressão dos judeus, a qual, enfurecidamente, principalmente os religiosos, que queriam que o condenasse à crucificação e morte, né? Inclusive, na hora que apresentaram Jesus e Barrabás, são instruídos a gritar Barrabás para que Jesus fosse condenado. Aqui, não sabendo eles que isso também era um propósito de Deus para que isso acontecesse, que era o cálice a qual Jesus havia se colocado prontamente a obedecer à vontade de Deus. Peraí, agora. Do Evangelho do capítulo 18, versículo 28 ao 40, e do 19 de João, versículo 16, aqui relata os judeus levando Jesus perante Pilatos, para que Pilatos o interrogasse e sentenciasse Jesus à morte. Ali no capítulo 18, versículo 28 ao 38, é a primeira vez que Jesus é apresentado perante Pilatos, julgado por ele. Só que os judeus, com seus costumes religiosos, não entraram no pretório para que não se contaminasse, né? Então os líderes judeus levaram Jesus até Pilatos, só que eles não entraram no pretório. O pretório aqui era um lugar que era considerado como os aposentos, a casa, ou a hospedaria de Pilatos. Então sim, era uma morada gentílica. Como os judeus iam comer a Páscoa, e era pela manhã cedo, pela manhã, eles apresentaram Jesus lá, só que não entrou. Pilatos precisava ir ao encontro deles. Ali eles defendiam essa ação deles de não entrar, com medo de ficar impuro. Essa lei está lá em Levítico, no Números, no capítulo 19, versículo 11 ao 13. E Levítico 15. Eles vão tratar dessa impureza a respeito de contato com os ímpios, ou com os gentios. Então eles não entraram quando levaram Jesus ali. Aí Pilatos vai ao seu encontro, né, para interrogar Jesus a respeito das acusações que eles traziam contra ele. Pilatos vai ao encontro deles e vai perguntar para eles: que acusações traziam contra este homem? E eles, esvaziamente, ou seja, eles sem uma acusação formada, eles vão responder: se não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Pilatos passa a interrogar Jesus, perguntando: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Pilatos pergunta novamente: tu és o rei? Responde a Pilatos dizendo assim: tu dizes que eu sou rei, para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos vai perguntar a Jesus o que é a verdade. Bom, dentro desse subtópico, a respeito do interrogatório de Jesus perante Caifás e perante Pilatos, a gente, lendo o capítulo 18 e o capítulo 19 do Evangelho de João, vamos entender um pouquinho a respeito disso. Mas também, dentro dos evangelhos sinóticos ali de Mateus, Marcos e Lucas, também encontramos um interrogatório de Caifás sobre Jesus, onde se levanta várias questões a respeito religiosa da lei de Moisés, onde eles queriam aplicar essa lei, não entrando pelos ensinamentos de Cristo, que traz algumas verdades e práticas da lei que foram construídas durante esse tempo. A Bíblia, no período antibíblico, também vai trazer uma lei oral, da qual foi criada no tempo interbíblico, na qual os fariseus escravizavam o povo através dessa lei. Quando Jesus chega, ele traz um alívio para toda essa lei, a qual a Bíblia mesmo relata que nenhum dos homens conseguiram cumpri-la. Aí Jesus vem e diz assim: não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Então todas as coisas se cumprem em Cristo. Isso aqui é o objetivo desse interrogatório ao qual Jesus está sujeito. Mas obedecendo como ovelha, assim como a Bíblia diz que como ovelha foi levada a um matador, e a ovelha muda, sem dar nem um só pio, mas foi crucificada em favor de muitos. Aqui, nesse interrogatório, vai estar uma visão geral disso. Mas também vai trazer para nós uma revelação do Antigo Testamento a respeito deste momento. Como lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 3, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, e não fizemos caso algum dele.
ali no capítulo 1, versículo 11 de João, veio para o seu, e os seus não o receberam. Lá no capítulo 19, versículo 6 e o versículo 15, os principais sacerdotes e o povo gritaram: crucificai-o, não temos rei senão César. E esse é um cumprimento da palavra no Antigo Testamento, que Jesus aqui é rejeitado pelo seu próprio povo. Vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então esse episódio do interrogatório vai trazer à nossa lembrança muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento que mostram esse momento para se cumprir o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Jesus aqui em pessoa, ele é manifesto em pessoa para esse propósito. Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 8, pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. Por causa da transgressão do meu povo foi ele atingido. Em João, no capítulo 18, versículo 38, Pilatos não achou nele crime algum, por isso tentou libertar, tirar ele dessa condenação de morte. Mandou que o seu chicoteasse para que isso satisfazesse a vontade dos judeus. Mas o propósito de Deus aqui era outro. Lá em João, no capítulo 19, versículo 46, Pilatos repete: eu não acho nele crime algum. Mesmo inocente, Jesus é condenado, exatamente como Isaías profetizou, lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 53, versículo 7, como o cordeiro foi levado ao matador, ele como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Aqui é fidelidade, é totalmente fiel ao propósito de Deus. João, lá no capítulo 19, versículo 9, Pilatos lhe diz: de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta, permaneceu mudo. Jesus aqui não se defende, mas ele cumpre o propósito que Deus tinha colocado sobre ele como um servo sofredor. Trouxe o sofrimento que estava para nós sobre os seus ombros. Carregou as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e dentro desse interrogatório ele cumpre toda a vontade de Deus. Terceiro subtópico, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo e ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer de sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couros afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores e foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprida assim a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 ao 5. Aqui está uma representação já aqui falada pelo nosso comentarista, que fala já a respeito dessa condenação que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, antecedendo a sua crucificação. Aqui já, na segunda apresentação de Jesus a Pilatos, Pilatos agora entrega Jesus para ser açoitado e insultado e humilhado, tentando convencer os religiosos da época para que soltasse Jesus após essa humilhação. Aqui em João, no capítulo 19, do versículo 12 ao 16, vai tratar dessa condenação. O versículo 12 aqui mostra Pilatos tentando libertar Jesus após esse açoite. Porque Pilatos não encontrou culpa nenhuma no Senhor Jesus. Mas Pilatos encontrou um beco sem saída. A Bíblia fala que se Pilatos solta Jesus, ele não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei se opõe a César. Quer dizer, ia se considerar Pilatos como traidor de César. Ele ia sofrer acusação de traição, porque aceitou Jesus como rei dos judeus no lugar de César. Agora, por outro lado, se ele condenasse Jesus, ele também poderia ser acusado por ceder à opressão religiosa da onde ele estava, que era a religião dos judeus. Estava cedendo, condenando uma pessoa inocente por ceder aos religiosos que fizeram opressão. Também seria acusado e condenado por Roma. Então ele estava aqui no beco sem saída, sem saber o que fazer com Jesus. Agora no versículo 13 e 14, Pilatos vai apresentar Jesus pela última vez ao povo. E vai dizer ao povo: eis aqui o vosso rei. Ali a Bíblia relata que os líderes religiosos vão rejeitar Jesus veemente. Eles não vão ter nenhum sentimento de rei, ou de sacerdote, ou de religioso, de nada a respeito de Jesus, mas sim como traidor. E eles vão dizer assim: fora, fora, crucificai-o, crucificai-o. Aí Pilatos vai fazer uma pergunta: hei de crucificar o vosso rei? Aí os sacerdotes vão responder: não temos rei senão César. Essa resposta aqui foi chocante para os sacerdotes da época. E eles teve sempre Deus como seu rei.
E agora eles estão rejeitando o Filho de Deus. Aqui para se cumprir a Escritura a respeito da obra redentora agora para toda a humanidade, não somente para Israel. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 8, está assim. Sabedoria assim que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui, se o entendimento deles tivesse sido aberto, não crucificariam Jesus. Teriam como Messias que foi enviado, assim como profetizou os profetas do Antigo Testamento. Agora, para se tornar e para abrir o leque para toda a humanidade, eles não conheceram Jesus como Messias e crucificaram. É o que mostra aqui nessa condenação de Jesus. O versículo 16 mostra que Jesus é condenado. Então Pilatos o entregou para que fosse crucificado. Porque a crucificação aqui de época era uma condenação romana, que tratava só com malfeitores, aqueles piores malfeitores de época, que incluía assassinos, estupradores e todo tipo de indecência humana que era praticada. E Jesus foi colocado no meio deles. E também recebeu a mesma condenação do que os malfeiteiros recebiam na época. Tanto é que foi crucificado no meio de duas pessoas de má índole, né? Dois condenados de época. E a Bíblia vai falar que o próprio condenado vai lembrar que estava dentro de uma condenação que eles mereciam. Mas Jesus, como justo, não merecia tal condenação. Aqui no capítulo 18, versículo 38, capítulo 19, versículo 4 e 6, aqui Pilatos cede a pressão e o condenou. Vai ceder a pressão dos religiosos da época que fizeram sobre ele. E ele cedeu Jesus para ser condenado. Aqui os líderes religiosos vão gritar preferindo César do que Cristo, cumprindo a profecia de rejeição, que no capítulo 53 de Isaías relata a respeito de Jesus. Jesus Cristo apresentado a Pilatos e também aos religiosos, aos sacerdotes, ele vai entrar ali com um semblante sereno, com aceitação do propósito de Deus, para que o plano de Deus se cumpra nele. Por isso que a Bíblia vai dizer que lá no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus cumpre esse propósito de Deus para trazer vida a toda a humanidade. Então, por isso que ele sofre essa condenação, sabendo ele dessa condenação já desde todo o princípio dos tempos. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim, antes de todas as coisas, foi necessário que Jesus tinha sido crucificado. Então, a crucificação de Jesus já é antes de todas as coisas, assim como fala também em Apocalipse. Agora, essa expressão voluntária de Jesus como Messias é ao mesmo tempo e profundamente profética, está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Ela carrega implicações espirituais, históricas e sérias, né? Ela vai trazer lá no Antigo Testamento algumas passagens a respeito dessa rejeição, né, de época para Jesus. Aqui, um propósito maior de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 24 e 25, está assim. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Uma informação, uma afirmação, tanto pesada para aquele povo de época. Essa declaração de época vai trazer aqui uma rejeição deliberada. Eles totalmente têm esse sentimento de rejeição a respeito do nascer Salvador Jesus Cristo. Aqui eles vão escolher libertar Barrabás e condenar Jesus. Vai soltar um criminoso e condenar um justo. Aqui se caia sobre nós o vosso sangue, o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. Aqui traz uma responsabilidade total sobre a morte de Cristo. Traz ali uma culpa sobre a morte de Cristo. Isso aí vai trazer uma realização de uma profecia escrita lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 3 ao 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Implica aqui, a implicação espiritual aqui é histórica, já traz lá do Antigo Testamento. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento a parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então aqui entendemos a respeito dessa ação deles de época, aqui em Romanos, a Bíblia fala ali que o endurecimento do coração deles era porque entrasse os gentios também nesse propósito de salvação de nosso Deus.
para se cumprir o versículo que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa todas as raças, todas as tribos e línguas, todas as nações entrassem também nesse propósito, dentro dessa condenação, para haver salvação para toda a humanidade. E essa declaração deles vai trazer grandes perturbações para Jerusalém. Há coisas que aconteceu na história, que vem acontecendo até nos dias de hoje, após eles confessaram dessa forma a respeito de Jesus. Ali no ano 70 depois de Cristo, ali General Tito entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, derruba o templo, não ficou pedra sobre pedra, ainda que não fosse derrubada, e o povo espalhado pela face da terra. Ali começa tudo a respeito daquilo que eles declararam na crucificação de Cristo. E muitos outros episódios que vêm acontecendo durante a história da humanidade, que aconteceu com o povo de Israel, que eu não quero citar aqui, que nós conhecemos e vemos até nos dias de hoje. Esse sangue que eles pedem para cair sobre eles e seus filhos, é o mesmo sangue também que pode salvar todos eles. Basta reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador, o Redentor, que veio para trazer vida, salva eles e todos que creem no mesmo ato redentor de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 36 ao 38. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de quem a este Jesus, que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse sangue também serviu para salvar suas almas e libertar de uma condenação eterna. O mesmo povo que gritou crucificai-o teve também a oportunidade de salvação, de se arrepender e ser salvo por esse mesmo sangue que eles pediram para que caísse sobre as vossas cabeças e a dos filhos. Então essa condenação que aprendemos aqui nesse terceiro subtópico do primeiro, entendemos aqui que é o cumprimento do propósito de Deus, porque ali estava também o meu nome, a minha pessoa, ser resgatada também através desse sangue. Esse sangue me salvou. E vai salvar muita gente que há de vir ainda após as outras pessoas que surgirão no futuro, as próximas gerações. E assim com todas essas que passaram no passado, desde lá do princípio de todas as coisas. O sangue de Jesus abrange a todos e dá vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O segundo tópico da lição: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Esse tópico também contém 3 subtópicos. O primeiro é o caminho do Calvário. O segundo, a missão foi encerrada. E terceiro, o sepultamento. O primeiro subtópico, o caminho do Calvário, o comentarista coloca assim na lição, nesse primeiro subtópico: após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Em João, no capítulo 19, versículo 16, sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava, ali em João, no capítulo 19, versículo 18. Ali menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Também ali em Lucas, no capítulo 23, versículo 40 ao 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12. Então, esse caminho do Calvário, ao qual o nosso comentarista está relatando aqui nesse primeiro subtópico, alguns eventos que aconteceu na Via Dolorosa, conhecida como Via Dolorosa, quando Jesus é entregue por Pilatos para que seja crucificado. E ele é açoitado pelos soldados de Pilatos, romanos, e coloca sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, como eles zombavam, e escarneciam de Jesus como rei dos judeus.
E depois vai colocando uma escrita sobre a cruz, dizendo: eis aqui o rei dos judeus, né? A condenação de Jesus. Desde ali da presença de Pilatos, ele foi enviado até o alto do Calvário. Ele foi colocado sobre os seus ombros uma cruz e carregasse pela via dolosa, ali até chegar àquele local, que era o local da crucificação, conhecido como lugar da caveira, ou seja, o Gólgota. Esse trajeto ele vai ter mais ou menos 600 metros de distância, subindo. E o Senhor Jesus vai ter que carregar esse madeiro pesado sobre as suas costas até chegar lá em cima. Agora, vendo pela história ali dos franciscanos, né, do século XIV ao século XV, eles vão traçar 14 estações da cruz, que vai consolidar no século XVIII, ali com base nas tradições dos franciscanos deste século. Eles vão trazer esse entendimento de 14 estações. Muitas dessas estações vão derivar da tradição. 5 delas não estão diretamente na Bíblia, né? Não são bíblicas, mas 8 estão fundamentadas nas Escrituras. São coisas que a igreja, na época da igreja primitiva, vai trazer essa visão da via dolosa até o alto do Calvário. Agora, o que interessa é o que está na Bíblia, e é o que nós vamos relatar aqui a respeito desses eventos que aconteceu durante a condenação e o caminho de Jesus até o alto do Calvário. A primeira estação aqui, o primeiro evento, é a condenação de Jesus, vindo do pretório. Ali em Mateus, no capítulo 27, do versículo 2 ao 26. Depois tem a flagelação, ou seja, ele foi chicoteado, zombado, esbofeteado, coroado com coroa de espinho, né? E foi ferido de todas as formas. Só que a Bíblia se cumpre ali, dizendo que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Isso a gente vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 1 ao 3, em Mateus, no capítulo 27, do versículo 27 ao 31. Né? Depois temos aqui algumas coisas que aconteceram a respeito da caminhada de Jesus. Ele vai se prostrar, ele vai cair, né, tombar pelo peso da cruz. E ali a Bíblia vai falar em Mateus, no capítulo 27, versículo 32, que Simão Cirineu, ele é separado e escolhido no meio da multidão para ajudar Jesus a carregar sua cruz até o alto do Calvário. Ali no capítulo 15, versículo 24 de São Marcos, do Evangelho de Marcos, vai falar do despojamento das vestes. Ali os soldados pegam suas vestes, repartem entre eles e lançam sorte sobre isso. Isso também é um dos eventos que aconteceu ali. No capítulo 15, versículo 23 a 34, ali fala da pregação de Jesus na cruz. E depois também no 23 e 46 de Lucas vai falar da morte de Jesus. Em João, no capítulo 19, versículo 38 a 39, vai falar da descida de Jesus da cruz, onde ele morre e foi retirado da cruz. E no capítulo 19, versículo 40 a 42, o sepultamento de Jesus. Esse caminho que Jesus assume a cruz sobre seus ombros, isso a gente vai encontrar lá em Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12, vai mostrar toda essa caminhada em Jesus caminhando com pisaduras firmes, né, diante do propósito de Deus para cumprir essa obra redentora da humanidade. Vai trazer esses eventos, são vários eventos que aconteceram durante essa caminhada de Jesus até ser crucificado. Na batida do martelo, quando bateu os cravos em suas mãos, né, ali na crucificação, a sua pronúncia, quando Jesus mesmo vai dizer assim: Pai, tudo está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. Aqui se diz o cumprimento de todo o propósito de Deus, assumido por Jesus e recitado por Jesus. Ele vai dizer assim: agora em tua mão entrego o meu espírito. Ali no capítulo 10 de João, dá um sentido essa palavra. Quando Jesus diz assim, que eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, eu dou de mim mesmo. Nesse poder eu recebi de meu Pai que está no céu. Aqui dá sentido a essa palavra de Jesus do Calvário, quando ele diz que em tua mão entrego o meu espírito. Ele está dando por amor a toda a humanidade, entregando a si mesmo por nós. Então essa caminhada de Jesus até o alto Calvário, trazendo todo esse sofrimento sobre ele, é o que no Isaías, no capítulo 53, relata a respeito desse evento, desse acontecimento, de várias coisas que aconteceram durante o percurso. Quando ele direciona Maria, quando ele fala para que ela chore pelos seus filhos e por ela mesma, mas não por ele, porque ele agora está finalizando a obra redentora e agora começa um novo propósito diante da humanidade, que é aqueles que entrar pelo caminho que é Cristo, que vai dar a vida eterna. Temos aqui nesse primeiro subtópico do segundo tópico, o caminho do Calvário, onde Jesus aqui foi levado até o lugar da caveira e crucificado ali por amor de nós. Né? Aqui o comentarista também vai mencionar os ladrões que foram crucificados junto com ele. Ali no capítulo 53, versículo 12 de Isaías, está assim: por isso ele darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus aqui no alto do Calvário, preso ali, né, na cruz, ele vai ainda interceder por aqueles que estavam sendo crucificados com ele. A Bíblia vai falar que um zombou e o outro se arrependeu na hora da morte. E Jesus vai falar para um desses transgressores, criminosos que estavam crucificando junto, dizendo assim: tu hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aqui mostra que o poder de salvação que está sobre Jesus está aberto para todos aqueles que crêem e se arrepender e querer entrar pelo caminho que é Cristo, também herda essa vida eterna. Segundo o subtópico da lição, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos ao pedir água para saciar sua sede. O nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava assim, ciente de que sua missão na terra estava completada. Não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estaria concluída. E o seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração de realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Maravilhoso essa missão encerrada. Entendemos aqui nessa passagem que Jesus, desde o princípio da prisão até a crucificação, que é a entrega do seu Espírito a Deus, nós vemos aqui uma peleja do inimigo de nossas almas, com toda a sua potestade do mal, tentando tirar Jesus desse propósito de crucificação. Desde ali da oração, que as suas gotas se transformam em sangue, aonde ele vê o império e a angústia se multiplicar em sua alma, dentro do seu espírito, e ali aquela opressão terrível, sofrendo, porque sobre ele estava toda a necessidade humana, a qual humana aí estavam todos nós, herdeiro e morte, já decretada sobre as nossas vidas. E Jesus veio aqui para tirar essa sentença que estava sobre nós e assumir sobre ele. E o inimigo aqui vai lutar e batalhar em todo o tempo, para que Jesus não cumpra esse propósito de chegar até lá em cima, no alto do Calvário, no último fôlego de vida, dizer assim: telestai, no grego, ou seja, está pago. Eu dizendo assim: Pai, cumprir tudo o propósito de salvação para essa humanidade. E o Senhor Jesus vai olhar para aquele povo e dizer: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali, com todo esse império que seguia ele na via dolosa, tentando fazê-lo desistir dessa caminhada. Mas lá no Getsemane ele vai dizer assim: Pai, afasta de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade de Deus aqui, ela está totalmente centrada em seu Filho. Ali na hora da crucificação, Deus vira o rosto para o seu Filho: Pai, por que me desamparaste? A Bíblia diz assim: Lama sabachthani, que significa: por que me desamparaste? Ali o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vê toda a nossa iniquidade, toda a nossa ofensa, tudo aquilo que desagrada a santidade de Deus, refleta dentro do corpo e do olhar, do semblante de Cristo. Toda aquela maleficência, aquela decadência humana no alto do Calvário, sobre os ombros dos seus filhos, que é santo. Aprendemos aqui, nesse tópico, que a missão de Jesus se encerrou. Versículo 55 do capítulo 15 de 1 Coríntios está assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aqui os agrilhões da morte, quando se aproxima do Calvário, não tem como ceifar Jesus para a morte, porque não gerou nele pecado. Porque os agrilhões da morte é o pecado. Então entendemos aqui que também temos essa grande misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque Jesus venceu a morte no Calvário.
E agora nos dá direito também de vencer a morte através do sangue de Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele cumpriu cada propósito de Deus, escrita no Antigo Testamento. Toda profecia que foi proferida cumpriu-se em Cristo. Para que essa missão agora, lá no alto do Calvário, seja completa. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, o versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Aqui ele se refere às outras ovelhas, que somos nós que somos gentios. E esse poder de missão que está em suas mãos, para se cumprir nesse dia aqui, que é o encerramento dessa missão no alto do Calvário. Porque dali ele está olhando todos nós que estamos aqui neste momento, nesse século. E muitos outros que surgirão após a nossa existência. Assim, cumpre toda essa missão de Cristo. No dia do arrebatamento da igreja, da terra, aí entra a consumação dos séculos. Tudo se cumpriu. Na visão de Cristo no alto do Calvário. Então esse aí é o grito de vitória. Pai, tudo está consumado. Em tua mão eu entrego meu espírito. Glória a Deus por esse grande evento. Que o nosso Senhor Jesus cumpriu todo esse propósito destinado pelo nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que nunca deixou de nos amar. Sempre se propôs a resgatar o homem e trazer de volta para ele. O terceiro subtópico, o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, está ali em Mateus, no capítulo 15, versículo 43. Aliás, Marcos, capítulo 15, versículo 43. E era uma pessoa abastada, quer dizer, ele tinha bastante poder aquisitivo, ele tinha riquezas. Isso aí você acha em Mateus, capítulo 27, versículo 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos. Mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Lá em João, no capítulo 19, versículo 41, versículo 42, você encontra essa passagem. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Aqui, o sepultamento de Jesus. Jesus foi tirado da cruz, juntamente com as mulheres e José de Arimateia, aonde ele foi sepultado. Aqui no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 38 a seguir, está assim. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viria a ter com Jesus à noite. Foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirra aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus ali. Aí foi o sepultamento de Jesus por José de Arimateia e Nicodemos. Ali finaliza ali a profecia do nosso Senhor Salvador Jesus a respeito do seu sepultamento, num túmulo novo. E havia ainda sido virgem, que nenhum tinham sido sepultados no local. E aprendemos então aqui nesse terceiro subtópico a respeito do sepultamento de Jesus, que foi feito por um homem com poder aquisitivo alto na época, com várias posses, homem de dinheiro, que solicitou o corpo de Cristo para o seu sepultamento. Nesse evento do sepultamento de Cristo, ali se encontrou algumas pessoas que serviam Jesus pelo seu ministério terreno. Estava ali presente Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, de José. Também Maria de Cleófas. Havia várias mulheres juntamente ali, com Nicodemos, também José de Arimateia. Ali no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25, menciona
ali algumas mulheres que estavam ali presentes. Perto da cruz de Jesus estava Maria, mãe de Jesus, sua irmã Maria de Cleófas e Maria Madalena. Elas permaneceram presentes ali, juntamente com os discípulos, né, que tinham ali junto, né, na retirada do corpo para levar ao sepulcro, que tem José de Arimateia, Nicodemos, aqui que a Bíblia menciona. Olhamos então pelos evangelhos sinóticos, como Lucas, Mateus e Marcos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, vai mostrar a reunião desses irmãos e dessas irmãs ali, retirando Jesus para ser sepultado, né, e colocado ele naquele sepulcro, cumprindo sim a palavra de Deus a respeito da crucificação e do sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse evento que aconteceu no final da sua missão redentora na terra. Terceiro tópico, a ressurreição de Jesus. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é o túmulo vazio. O segundo, a ressurreição como base da fé cristã. E o terceiro e último, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. O primeiro, que é o túmulo vazio, o comentarista coloca assim: na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra. Sentando-se sobre ela, Mateus, no capítulo 28, versículo 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara de ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, ali no capítulo 20, versículo 1 de João, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Com a intenção de ungir o corpo de Jesus, ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos capítulo 16, versículo 4. E ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. E é o primeiro subtópico dessa lição a respeito deste evento. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Aqui sendo o dia de domingo, o primeiro dia da semana, e nossa semana começa domingo e sucessivamente. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? E sábado, que é o 7º dia. E elas foram lá para a intenção de ungir o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e encontraram o túmulo vazio. Aqui nos 4 evangelhos, sendo os 3 sinóticos e João, eles vão testificar desse evento. Vai falar do túmulo vazio. Que Maria Madalena ir ao sepulcro, encontrar ali a pedra removida e encontrar o túmulo vazio. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 1, você vai encontrar esse relato. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 1 e 2, você também vai encontrar a mesmo relato delas a respeito do túmulo vazio. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 1 ao 3. E em João, no capítulo 20, versículo 1, também vai falar a respeito desse evento que aconteceu, de achar a pedra removida e o túmulo vazio. Lá no capítulo 28, versículo 5 ao 6, ali aparece um anjo dizendo assim: não está aqui, ressuscitou, como disse. Marcos apresenta um jovem vestido de branco com a mesma mensagem. Pedro e Tiago, ouvindo aqui a narrativa das mulheres, eles correm ao túmulo para ver se isso é verdade. Né? Eles vão ao túmulo e vai encontrar também ali somente os lençóis, o pano que estava envolto no corpo de Jesus, e o corpo não havia ninguém, o túmulo estava vazio. E João viu e creu. O costume judaico ali, de época, quando se dormia na casa de alguém, quando levantava de manhã, tinha que dobrar os lençóis e deixar dobradinho sobre a cama. E aqui, quando os seus discípulos chegam e vão lá ver aonde está Jesus, o relato que as mulheres deram a eles, e eles viram lá que os lençóis estavam dobrados e organizados, sugerindo que o corpo não foi roubado, apoiando então a profecia do próprio Senhor Jesus a respeito da sua ressurreição. Em Salmo, no capítulo 16, versículo 10, diz assim: não deixará o meu santo ver a corrupção. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 40, diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, Jesus esteve no coração da terra, indicando a ressurreição ao terceiro dia. Em Mateus, no capítulo 27, do versículo 52 a seguir, a morte de Jesus, os túmulos se abriram e muitos santos ressuscitaram, sinais que confirmam o poder da ressurreição que está em Cristo. Aqui no sentido teológico, a gente vê que a ressurreição corporal de Cristo mostra que Jesus vence a morte. Ali com o corpo real e transformado. Por isso que ele vai chegar diante de Tomé,
Coloca a mão aqui no meu lado direito. Olha a marca dos cravos em minhas mãos. Aqui Jesus está ressurreto em corpo, alma e espírito. E se apresenta no meio dos seus apóstolos. Aqui mostrando que o túmulo está vazio. Jesus não está mais nele. Mas agora está real entre nós. Não uma visão qualquer, mas um corpo ressurreto presente em nosso meio. O próprio apóstolo Paulo fala que sem a ressurreição de Cristo, sem o corpo ressurreto, a nossa fé seria inútil, né? Era apenas suposições. Mas como Jesus é um corpo ressurreto, está em nosso meio, a nossa fé se torna concreta nele. Aqui nesse túmulo vazio que é declarado ali pelos discípulos, pelas mulheres que foram visitar, torna a nossa fé firmada num Cristo ressuscitado, que venceu a morte. Por isso que Jesus vai dizer assim, eu venci a morte e o inferno. Quer dizer, Jesus vence todas as propostas malignas. E traz para nós um olhar de renúncia e santidade, para que também, entrando pelo caminho que ele deixou para nós, dentro do seu evangelho, da sua palavra, que ele disse em todo o seu ministério, e todo o Novo Testamento escrito pelos apóstolos, para que, seguindo tudo isso, renunciando todo o nosso ser, também, no dia do arrebatamento, o nosso túmulo, para aqueles que foram mortos, se tornarão vazio, porque subirão ao encontro do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. O menos Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, esse evangelho que está escrito, e essas cartas paulinas, e todos os apóstolos que escreveram, para que esse corpo aqui seja preservado em santidade, tanto o espírito, alma e corpo, para estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja, para aqueles que estavam vivos e para aqueles que estiverem dormindo em Cristo. Que os que estiverem dormindo em Cristo vai receber o mesmo poder de Deus que Jesus recebeu na sua ressurreição. E todos nós ressurgiremos primeiro que estivermos no sepulcro. E esse sepulcro se tornará vazio. E o nosso corpo, alma e espírito ao encontro do Senhor. O segundo subtópico, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos. E que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 e 14. De 12 ao 14. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus que afirmará ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Isso nós achamos lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 9. E a segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Lá em João, no capítulo 20, versículo 6 ao 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus, e lhe asseguraram que Jesus estava vivo. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ali no capítulo 20, versículo do 11 ao 17, você vai encontrar esse evento de Maria encontrando com Jesus, né? E Jesus se apresentando a ela no jardim. Ele a instruiu para comunicar aos seus discípulos que ele estava vivo. Brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Muito importante esse comentário do nosso irmão Leonardo, nosso professor e pastor. Mostrando aqui os eventos a respeito da nossa fé, o princípio da nossa fé, né? Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, aqui do versículo 12 ao versículo 14, mostra a respeito da afirmação da nossa fé, né? Que está no Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, está nos 4 Evangelhos, né? Está lá no Sinótico e isso também em João. Agora, o apóstolo Paulo aqui no 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 12 ao 14, está assim. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então aqui o apóstolo Paulo vai rebater toda essa crença de que não há ressurreição, mostrando que se não há ressurreição, não há fé verdadeira. O apóstolo Paulo vai trazer para nós aqui uma ideia completamente diferente a essas vã doutrinas e vã pregações de época, mostrando que a ressurreição de Jesus é o que afirma a nossa fé verdadeira, esperando nele. A própria Bíblia vai trazer resposta para tudo isso. Porque entre eles, no passado, houve muitos falsos profetas introduzidos no meio, querendo tirar essa veracidade de um Cristo ressurreto. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 15, e o versículo 16, e o versículo 17 e 18, diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Aqui, essa ideia de ressurreição, de que nossa fé firmada num Cristo ressurreto, que agora que esses falsos profetas que estão no meio da igreja, até nos dias de hoje, que pregam outros caminhos para se chegar a Deus, a não ser pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nesse segundo subtópico dessa lição que aprendemos aqui, a ressurreição como a nossa base de fé cristã, aonde cremos nesse evento, e Jesus ressuscitou, testemunhado pelas mulheres, que foram a primeira a estar com Jesus, e depois Jesus aparecendo aos seus discípulos, aprendemos aí a nossa fé está firmada em Cristo. E além disso, vivemos a experiência com o Senhor, que há alguns acontecimentos em vida particular do ser humano que todos nós temos que ter, temos que viver experiências com Deus, buscar a experiência com Deus, assim como os Salmos, os livros de Salmos foram escritos. Todos ali que testemunham, que compõem aqueles versos, é porque viveram a experiência com Deus Altíssimo, vivendo com Ele, estando com Ele, experimentando o poder e o amor do glorioso Deus, além das Escrituras. Mas as Escrituras, para a base de fé, é o suficiente. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 10, e versículo 17, vai dizer assim, que a fé vem por ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui afirma que Jesus é um Jesus ressurreto, que saiu e venceu a morte, está à destra de Deus, num trono, à destra de Deus, intercedendo por nós. A nossa fé é firmada aí. Jesus aqui morreu pelos nossos pecados, é assim como a Bíblia diz. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, fé conforme as Escrituras diz. Agora, se ele não ressuscitou, torna-se inútil as Escrituras. A nossa fé é em vão, assim como o apóstolo Paulo diz, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, a ressurreição é notória para que a nossa fé seja firmada nele. E temos que crer nele de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, ele foi declarado Filho de Deus como poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Aqui a própria Bíblia traz essa veracidade dentro da sua palavra, para que a nossa fé seja firmada nesse entendimento de ressurreição de Cristo. É o que diz aqui, esse tópico. A ressurreição como base da fé cristã. E cremos que também ressuscitaremos no dia que der o brado nas nuvens. O toque da trombeta. A Bíblia diz que os mortos ressurgirão primeiro, juntamente com Cristo. O terceiro subtópico. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente. Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Em outras ocasiões, o nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Em João no capítulo 21, versículo 1 a 2. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Ali em João no capítulo 21, do versículo 3 a 11. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado,
seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar a Cristo que venceu a morte. Esse é esse terceiro subtópico, o Cristo ressuscitado ou ressurreto, que quebra toda a falta de fé, toda a incredulidade que havia no meio dos seus discípulos. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 14, Jesus ali vai aparecer aos seus discípulos e repreendê-los por causa dessa incredulidade e essa dureza de coração a qual estava assolando eles. Jesus vai confrontá-los dizendo que eu venci a morte, atestando o milagre e a promessa, não lendas, mas realidade. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 14, está assim. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e já ressuscitado. Jesus aqui vai chamar a atenção dos seus discípulos, ali, quando ele aparece aos seus discípulos 11, que estavam reunidos, e os que não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Esses eventos você vai encontrar lá em João, no capítulo 20 de João, ali na aparição de Jesus, pela primeira vez, aos seus discípulos, e o relato que passaram a Tomé, e Tomé não creu. Ele precisava ter prova de que Jesus tinha ressuscitado. E pede essas provas. E Jesus, quando aparece pela segunda vez a Tomé, ali no meio dos seus discípulos, vai mostrar as provas que Tomé queria. E mostrar para Tomé que ele venceu a morte. Lá em João, no capítulo 20, versículo 29. Ali você vê a ação de Jesus com Tomé. E Jesus vai dizer ainda para Tomé, dizendo assim, mas bem-aventurados que não viram e creram. Então você vê aqui que a necessidade da fé é o extremo para a salvação do ser humano. Em Hebreus, no capítulo 11, e versículo 1, e depois o versículo 6, está assim. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se vê. Você não precisa ver, você precisa crer. Lá no versículo 6, está assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, aqui é a necessidade de uma fé verdadeira. Firmando aqui essa quebra da incredulidade, né, de um Cristo ressuscitado. Mostrando aos seus discípulos, dentro das aparições que ele apareceu, até a sua ascensão, né, firmando a fé no coração dos seus discípulos. A fé aqui, ela pode, sim, crescer após a dúvida. Depois da dúvida, a fé aumenta. Né? A gente hoje vivemos experiência com Deus para que a nossa fé cresça cada vez mais e aniquila toda essa dúvida de qualquer coisa quando se coloca Deus na frente, mostrando para os problemas, dificuldades, as incertezas, as angústias, que Deus é maior de tudo isso. Então aprendemos aqui nesse último subtópico dessa lição, a qual estamos estudando aqui. O Cristo ressurreto, quebra a incredulidade. Mostrando aqui através dessas passagens bíblicas a respeito dos seus discípulos, que Jesus aparece da sua ressurreição, depois manda eles perseverar em Jerusalém, mostra ali um revestimento de poder, né, para que essa fé seja passada para os próximos, pregada através da palavra de Deus, para que essa fé nasça no coração de toda a humanidade da terra e essa salvação chegue a todo mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Aqui na conclusão dessa lição, a ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança da ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento de tradição cristã. Creio na ressurreição da carne, assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Que Deus abençoe os irmãos. Aprendemos aqui, dentro dessa lição, que traz sobre o título que aqui aprendemos, né, do julgamento à ressurreição. Vemos aqui um caminho triunfante para o corpo do ser humano através desse evento vivido por Jesus aqui nessa terra, cumprindo o propósito de Deus. Não achamos em outra filosofia, em outra pessoa, em outro lugar, salvação para o ser humano. Salvação só em Cristo, porque ele pagou o preço. Ele gritou lá no alto do Calvário, aquela palavra que diz do grego, que é telestai, que significa estatuar. Ele pagou com o seu sangue. Não existe outro caminho a não ser Cristo, somente Cristo. Existiu na Bíblia vários homens de fé, várias pessoas tementes a Deus, mas nenhum deles tem o poder de salvação. Somente há salvação em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele está à destra de Deus intercedendo por nós. É ele que pagou o preço com o seu sangue. Se quer chegar a Deus, entre por Jesus.
Quer salvar a sua alma? Entre pelo caminho que é Cristo. Ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Para mim chegar a Deus que está no céu, para mim chegar ao céu onde está Deus, eu preciso passar por Cristo. Que Deus abençoe a todos que vão aprender nesse final de semana. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula, a qual o Senhor Jesus revelou no nosso coração. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por esses momentos aqui na Tua presença. Por revelar, Senhor, essa obra redentora e salvar a nossa alma. Obrigado, Jesus, por ter feito isso por nós, voluntariamente. Glorioso Deus, Tu és o Deus que dispensou o seu amor sobre essa face da terra, dando direito a cada ser humano entrar por esse caminho através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que possamos, ó Pai, ser perseverantes da Tua presença, renunciando toda a nossa natureza, entrando por um caminho de santidade, ó glorioso Deus, para um dia estar contigo para todo sempre. Abençoa cada professora, cada aluno que vai aprender também dessa Tua palavra. Abre o seu coração, deposita a Sua palavra em cada um, Senhor, para que eles possam guardar também e viver essa palavra. Glorioso Deus, abençoa todo ser humano da terra. Ó glorioso Deus, salva, Senhor, liberta pelo Teu imenso amor. Visita os hospitais, Senhor, daqueles que estão condenados, Senhor Deus, e desenganados pelos médicos. Mas queremos que se Tu disser somente uma palavra desde o Teu trono, Senhor, essas vidas serão saradas e curadas, Senhor, e trazidas para a Tua presença. Cura, Senhor, liberta os encarcerados, os que estão presos em vícios e drogas. Tu és o Deus que pode reagir no meio desta humanidade, dando paz, alegria, Senhor. Ó glorioso Deus, dê a alegria da Tua salvação para todos os Teus servos, assim eu te peço em Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome.